Jordan Love faz história e o Green Bay Packers supera o Pittsburgh Steelers em Pittsburgh pela primeira vez desde 1970. Podemos dizer que, apesar dos pesares, o aprendiz superou o mestre. Esse é o Diário do Packers, aqui do canal do Cheeseheads Brasil. Queijas e queijos, bem-vindos ao grande show. Aqui é o Matheus Cabezudo e vocês estão no Cheeseheads Brasil, o maior portal sobre Green Bay Packers no Brasil. Packers 24 horas por dia, Facebook, Instagram e lá no X, no X, no Twitter, como queiram. As notícias e informações do Green Bay Packers sempre aqui no Cheeseheads Brasil e, é claro, no nosso canal. Então, já deixa o like, porque com o like de vocês a gente cresce o canal. Estamos chegando aqui na marca dos 4.000 inscritos e considera te tornar membro do canal. Participa com a gente aqui de grupos de debate exclusivos, sorteios de produtos do Packers, além de ligas de fantasy com premiações e, é claro, uma das categorias de membros te dá acesso a notícias e estatísticas do Green Bay Packers que eu só coloco lá. É um grupo fechado onde eu somente coloco informações e dados e análise dos Packers exclusivos para essa categoria de membros. É como se fosse um feed de notícias em português, de dados, de estatísticas, tudo 100% atualizado para vocês aqui. Então considere se tornar membro do canal, que vai ajudar também a apoiar muito aqui o trabalho do Cheeseheads Brasil. Podemos dizer que esse foi um desempenho histórico do Jordan Love. Muito sentimento envolvido, né, nesse jogo. Aaron Rodgers contra o Green Bay Packers em Pittsburgh. Os Packers não venciam a equipe dos Steelers em Pittsburgh desde a década de 70, ainda com o Bart Starr como quarterback, Hall da Fama. E o Jordan Love, fora de casa aqui contra os Steelers, se junta ao próprio Aaron Rodgers também fora de casa e ao Brett Favre em 2007, tá? Como os únicos QBs da história do Packers, é claro, a conseguir as estatísticas. Pelo menos 350 jardas aéreas, pelo menos 3 touchdowns, nenhuma interceptação e nenhum sack sofrido em um único jogo. Então o Jordan Love se junta a Brett Favre e ao próprio Aaron Rodgers. Jordan Love nesse jogo ele foi espetacular. Precisamos falar nesse conteúdo especificamente sobre o quarterback dos Packers. 29 passes completos de 37 tentados, 360 jardas, 3 touchdowns. Foi o 16º jogo na carreira com múltiplos passes para touchdown e nenhuma interceptação, o 16º, e o único jogador na história da NFL com mais jogos assim, com múltiplos passes para touchdown e nenhuma interceptação, nas primeiras 40 partidas da carreira, é Patrick Mahomes com 19. Então o Jordan Love pode superar e muito Patrick Mahomes ainda nessa temporada. Né? Então, assim, nenhum outro QB na história da NFL jamais conseguiu no mesmo jogo completar 20 passes seguidos com pelo menos 350 jardas, 3 ou mais touchdowns, nenhum turnover, seja fumble ou interceptação, e nenhum sack. Então o Jordan Love fez história contra os Steelers, nesse jogo simbólico. Para o Jordan Love, é claro, para o Aaron Rodgers, a gente sempre falou muito sobre como esse jogo era impactante para a carreira do Rodgers, como o Rodgers estava levando esse jogo muito a sério, como esse jogo poderia impactar muito o Aaron Rodgers, mas e o Jordan Love também levou esse jogo muito a sério, sangue nos olhos, querendo superar o mestre, e vou dizer, superou. Jordan Love completou 20 passes seguidos nesse jogo, uma probabilidade de apenas 0,1% de converter todos os 20 passes que ele completou seguidos com base na dificuldade
estatística de cada um dos passes. Então essa métrica, ela juntou qual era a probabilidade de cada um desses passes serem completos e fazendo uma relação com a probabilidade desses passes serem completos seguidos um dos outros. A chance era de 0,1% e ele conseguiu. Tá? Além disso, o Jordan Love recebeu a indicação para ser o FedEx Air and Ground Player of the Week. Tá? É uma premiação interessante que acontece aqui numa patrocinadora da NFL. Então, Jordan Love nessa temporada, o quinto em pass rating, 112.8, 8.4 jardas por passe, o quinto na liga. Ele é um dos 5 QBs com pelo menos 3 touchdowns aéreos e 2 ou menos interceptações. Ele também é um dos 5 QBs, ele faz parte de um grupo de 5 quarterbacks com uma média de pelo menos 8 jardas por passe, completando pelo menos 70% desses passes. Então o Jordan Love tenta passes em profundidade e acerta os alvos. Tá? Ele está com 70,9% de passes completos nesse momento na temporada. 1.798 jardas, 13 touchdowns, 2 interceptações, um rating de 112,8. 4 jogos com múltiplos touchdowns e nenhuma interceptação. 5 jogos com um pass rating acima de 100. E 5 jogos com mais de 70% dos passes completos. Então, Jordan Love superou o mestre, né? Nesse momento. A gente quer mais consistência. E é importante dizer que Jordan Love, e aí reforçar, né? Jordan Love não é o Aaron Rodgers. Não vai ser. Não vai ser. Mas ele pode ser muito eficiente. E superar o mestre nesse sentido é que, nesse momento da carreira, Jordan Love joga mais que o Aaron Rodgers. Ele é um quarterback melhor que o Rodgers nesse momento. O Rodgers tem 41 anos. E eu ainda acho que tem muita gasolina no tanque. Mas Jordan Love é um excepcional quarterback. Ele é um QB top 5 na NFL atualmente. E ele pode levar esse time ao Super Bowl. Eu sei que o torcedor ele fica apreensivo com a situação dos corners, com a situação da linha ofensiva que se lesiona, a linha ofensiva do Green Bay Packers. Se bem que agora já são 3 jogos consecutivos com a mesma formação de linha ofensiva, ok? E o Jordan Morgan tem feito um ótimo trabalho na proteção. E o Elgton Jenkins começou bem mal a temporada, tá jogando melhor. Mas, cara, um time cresce. Um time cresce com a energia do seu QB, com a liderança do seu QB. Não é o time ideal. Os Packers não são aquele time ideal. Mas esse ano, por exemplo, o grande time ideal da liga era o Baltimore Ravens, que possivelmente não vai nem para os playoffs. O grande time ideal. Muitas lesões. Então coisas acontecem durante a temporada que as perspectivas mudam. E a nossa perspectiva dos Packers pode mudar por causa do Jordan Love, por causa desse cara. Ele está se tornando exatamente aquilo que o Rodgers era para nós em relação à perspectiva. O Packers sempre iria competir com o Aaron Rodgers, porque ele era o Rodgers. E os Packers vão competir com o Jordan Love, com esse elenco, porque ele é o Jordan Love. Mas assim, ele não é o Aaron Rodgers. Os elencos do Rodgers podiam ser inferiores e tal. A gente tem o Micah Parsons, a gente tem uma linha ofensiva e tal. E bem que o Rodgers também teve muitos times muito bons ofensivamente. Mas o meu ponto é, ele tá se tornando, nesse momento, por causa do elenco que os Packers têm hoje, com todos os seus defeitos, e aí eu tenho todas as minhas críticas a Brian Gutekunst e a sua modelagem de elenco, a sua filosofia, né? A gente tem aqui a oportunidade de realmente ver um time guiado por esse aprendiz que está querendo se tornar mestre. Esse aprendiz que está querendo se tornar um mestre passando futebolas na National Football League. Contra a marcação homem a homem do Steelers aqui, tá? 13 de 17
232 jardas aéreas, maior número de jardas por passe contra man coverage em um jogo nessa temporada, 3 touchdowns, um rating 157.5, quase perfeito, do Jordan Love. E contra a blitz, 12 de 17, 211 jardas, também 3 touchdowns, foram contra a blitz e marcação homem a homem, um rating de 157.5 também. E o Jordan Love está elevando o jogo dos seus companheiros. E o Packers hoje pode sim se basear no seu quarterback para disputar o título da temporada 2025. Os Packers têm um grande defeito, a posição de corner. Mas se o Jordan Love continuar numa ascensão e o seu ataque continuar saudável, a gente pode ver um aprendiz se tornar mestre e o Packers brigar pelo título nessa temporada. Tô empolgado. Tô gostando muito da ascensão do Jordan Love. Acho que é muito racional nós termos essas conclusões iniciais de que ele pode sim levar o Packers para um outro patamar. Mas eu quero saber a tua opinião. Deixa aqui nos comentários, deixa o like, considera te tornar membro do canal e entra aqui nos grupos de debate, nos grupos exclusivos aqui de notícias do Packers comigo. Vamos conversar mais sobre Green Bay Packers. Apoia o nosso trabalho, o likezinho de vocês está valendo demais. Um abraço a todos, fiquem com Deus e aqui vocês sabem, na boa e na ruim é sempre Go Pack Go!